Então, irmãos, paz do Senhor a todos. Hoje é dia 11 de janeiro de 2025. É um sábado. É um sábado em que nós estamos no segundo dia, no segundo sábado, estudando Gálatas. Como nós temos estudado durante a semana, de domingo a sábado, com os pastores da Vide, né? Começando com o Saulinho, com o João e assim por diante. Tá por todo lado aí, você pode ver e escolher, inclusive, qual livro ou livros que você gostaria de aprofundar-se um pouco mais. Porque, pelo que eu tenho notado, fora o Marcelo, nas quintas-feiras, que fala sobre o Pai Nosso, por enquanto, até terminar a oração do Pai Nosso, todos os outros estão tratando de livros da Bíblia e de forma expositiva, ou seja, é um conteúdo e uma exposição da palavra, versículo por versículo, analisando cada contexto, cada palavra, a hermenêutica, a, a didática, o grego, as expressões, a cultura, o momento em que se deu esse livro, né? No nosso caso aqui, Gálatas, que é sobre, principalmente, a luta dos Gálatas, ou a heresia dos Gálatas, vamos dizer melhor assim, em que eles estavam se desviando da graça e voltando a serem gente de Deus que gosta de lei, gosta de regra, né? E para iniciar, as coisas vão borbulhando na minha mente aqui. Tem um dos livros melhores que eu já li na minha vida, o o Marquinhos Teólogo, ou mesmo o Marcelo, ou até o Saulinho, eu posso até garantir que leram. Eu li na época do Galpãozão lá da Vide, no começo, e me ajudou muito. E esse livro se chama Chega de Regras. Oh, livro bom, um dos melhores que eu já li. Talvez o Sirlei já leu também, porque eu já indiquei para liderança na época, né? Não adiantou muito não, para Sim, a eu já li, maioria, mas pastor. para alguns adiantou, né, Bode? Para o Sirlei, para o Bonde adiantou. Eu quero sugerir que vocês, a partir dos pastores que não leram, leiam. Chega de regras. Que delícia! Então, nós tratamos de Gálatas, graça versus lei. Lei versus graças, né? Obras versus fé, e assim por diante. Vamos orar então, porque nós temos as orações e depois a exposição aqui no sábado de manhã, com muita alegria, não é? Querido Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de Adão, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus de Josué, Deus de Davi, ó Senhor, Deus do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa, nova, renovada, ungida, fresca, de estarmos aqui na tua presença, porque o Senhor é o Rei do universo, tu és o Deus de toda a terra, o Criador de todas as estrelas, Criador da luz, tu és a própria luz, tu és, Senhor, a bondade em pessoa, o amor encarnado. Ó Senhor, muito obrigado, porque esse amor tem atingido os nossos corações, a tua bondade tem nos envolvido, as tuas misericórdias, como diz a palavra de Deus, foram renovadas nesta manhã, quando o sol apontou aqui no Brasil. Já havia acontecido em algumas partes do mundo, e quando o sol apontou, elas foram renovadas naquela terra, e aqui não foi diferente. Senhor, muito obrigado, Senhor. 1000 vezes, milhões de vezes, muito obrigado pela tua pessoa,
eu oro ao Senhor agradecido por quem tu és, não pelo que o Senhor faz por mim. Eu te agradeço, junto com os meus irmãos, por tudo que o Senhor faz por nós. Porém, eu te louvo e te adoro, não é porque o Senhor me sustenta, não é porque o Senhor me dá alimento ou cuida da minha família, ou porque eu tenho saúde, ou porque eu tenho até vida. Porque a vida é menor do que a graça, a vida é pior do que a tua graça é melhor que a vida. Por isso, os meus lábios te louvam. E eu te louvarei enquanto eu viver aqui na terra, e te adorarei, Senhor, pela eternidade, juntamente com todos aqueles que te amam, que foram salvos, eleitos por Jesus Cristo, lavados no sangue do Cordeiro. E entre estes, Senhor, nós que estamos aqui na reunião de oração, nesta manhã nos rendemos a Ti e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, realizado nas nossas vidas, pela alegria do Espírito Santo em nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por Tua beleza, por Tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor Alan. Amém. Eu queria Amém. iniciar, irmãos, esta manhã, antes de entrar nas orações propriamente ditas, que quero só compartilhar superficialmente, durante um minuto, o que aconteceu comigo ontem. Eu levantei bem cedo, né, como quase todos os dias, e aí tal, tipo 5, acordei os olhos assim e tal. Levantei, fui tomar banho, tomei o meu banho, graças a Deus. Irmãos, eu vim aqui para a cozinha e eu quero desafiá-los a, quando puderem, fazerem isso e buscarem sinceramente o Senhor Jesus, porque Ele certamente irá se manifestar a vocês. Eu tive uma experiência ontem, como aquela que eu tive da Inglaterra. Ontem Jesus me visitou aqui na minha cozinha. Eu não pude me conter. Eu acabei de cara no chão aqui, chorando, berrando sozinho. Graças a Deus, a Inês ficou apagada lá no quarto. Eu fecho as duas portas aqui do corredor, graças a Deus, porque foi até meio escandaloso. E a nossa funcionária que vem todos os dias não veio ontem. Era para eu ficar sozinho aqui. Depois, se você quiser conversar comigo pessoalmente, eu te falo o que mais aconteceu. Mas foi assim, foi como aquela experiência da Inglaterra, foi maior. Aquela que quando Jesus chegou atrás de mim. Depois, quem tiver curiosidade, me procure pessoalmente que eu conto. Eu tenho tempo para isso. Todo o tempo do mundo eu tenho é para isso. Tá bom? Amém. Vamos então começar orando. Depois dessa minha primeira oração, vamos orar pela Igreja do Senhor. Para que a Igreja do Senhor, a partir da vide, a nossa igreja, a nossa vide, visão integral do Evangelho. Olha que nome maravilhoso que Deus nos deu. Em João capítulo 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira, eu sou a vide verdadeira, vós, o meu pai é agricultor, e nós somos os ramos dessa videira aí. Como Saulinho bem disse outro dia, ou ele poda quem é ramo, ou ele corta para fora quem não é. É assim que funciona. Então vamos orar pela igreja do Senhor. E eu quero pedir de propósito o bonde, né? Não é porque o bonde ora, não. Eu evito Cirlei, bonde, Laércio, porque vocês oram toda vez quase. Então eu peço outras pessoas. Mas de propósito eu vou pedir o bonde, porque o bonde é um dos homens que eu conheço na face da terra que mais amam a igreja, sinceramente. Então, bonde, ora pela vide, por Amém. favor, para que a vide não caia em legalismos como os Gálatas caíram. Vamos lá. Ok. Meu nosso Deus, Pai amado, mais uma vez te agradecemos pelo cuidado, pela vida, pelo dia, pelo sustento e pela graça do Senhor sobre nós. E, ó Deus, Ó Deus. individualmente te bendizemos
porque o Senhor é bom para conosco e o tempo todo. Tempo todo. Temos visto isso, temos presenciado, temos sentido e temos sido alvo dessa tua graça, Deus. Hum. Ali naquele pequeno vermezinho chamado vide, Ó Senhor, tão pequenos, ó Deus. ó Nós Senhor, somos dependentes do Senhor ó e Senhor. nesse tempo o Senhor tem se revelado a nós, Obrigado. individualmente ou coletivamente. O Senhor Uhum. tem nos corrigido, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos agraciado sempre, ó Deus, com a tua presença. Como isso é bom, ó Deus. Então te agradecemos pela nossa vida. Ó Senhor, Dependentes do Senhor e queremos depender do Senhor sempre. sempre, Senhor. Puder, ó Pai, 100%. Somos falhos, mas Por queremos favor. ser dependentes 100%. Então, te Hum. bendizemos pela vida e rogamos, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor nos cuide e nos trate, corrija aquilo que estiver errado em cada um de nós, como Uhum. indivíduo e como vide como todo, e dá-nos, ó Ó Deus, Senhor, sempre o direcionamento. Como é gostoso ter o direcionamento do Senhor através da tua palavra, através do ensino, através do cuidado do Senhor, através da disposição de cada um dos irmãos, ó Pai, em obrigado. fazer a tua vontade, em buscar a tua vontade, em ter sede da tua vontade. Ó Senhor. Ó Senhor, dá-nos sempre essa oportunidade e dá a cada um de nós a vontade de obedecer, ó Deus. Hum. Sermos obedientes, sermos filhos obedientes, ó Pai. Então, ajuda-nos nisso, como indivíduos ali dentro da vida, dando-nos o direcionamento e a Hum. percepção daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Porque Hum. sempre que estamos ali, ó Pai, como já foi falado outro dia, é, é diferente. Quando a gente entra ali na vida, é diferente. É, Senhor, graças a A tua Deus, presença. graças, Nós graças. sentimos a tua presença. Nós Ajuda. sabemos que o Senhor está ali conosco. O Senhor está sempre conosco, mas ali é diferente, ó Deus. Então, Obrigado. continue, ó Deus, nos dando essa tua presença, para que Obrigado. sempre, ó Deus, nos alegremos ali e quando saímos daquele local, nós estamos cheios do Senhor, cheios, ó Deus, Sim. de força do Senhor para trabalhar, para viver, aonde Hum. estivermos, ó Deus, para vivermos o Evangelho. E Obrigado. quebra, falarmos também do Senhor, mas Obrigado. viver, principalmente viver. E que as nossas Obrigado. bases, ó Deus, que é a tua palavra e oração, direcionada para criança e para missões. Isso Obrigado. nunca se perca, ó Deus, mas que se Obrigado. fortaleça ano a ano, dia a dia, hora a hora, Obrigado. em cada uma das pregações, em cada uma das ações que são feitas. Obrigado. Ajuda-nos nisso, ó Deus, que Ajuda. nós precisamos é crescer sempre no Senhor e trazer, ó Deus, aqueles que são do Senhor. Ajuda-nos nisso, a vivermos o Evangelho, para bendizer o Senhor, para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor e para Amém. fazer, ó Deus, aqueles que são do Senhor verem em nós a tua presença, para o louvor da Isso. tua glória, para a honra e Isso. glória do Senhor somente, ó Deus. E a Hum. alegria nossa, ó Deus. Como é Obrigado. bom saber disso tudo, que o Obrigado. Senhor está conosco e o Senhor é o nosso Deus. Muito Obrigado. obrigado, ó Pai. Te bendizemos, te adoramos e agradecemos por tudo, no nome Uhum. santo Em de nome de Jesus. Jesus. Amém. 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 Obrigado, Luiz. Muito obrigado, viu? Bênção pura. Uma segunda oração que nós vamos fazer é para que Jesus, o Espírito Santo, nos abençoe e que nós tenhamos a prática da liberdade dentro da palavra de Deus, não é? Porque nós fomos livres por Jesus Cristo e Jesus deseja que nós sigamos a palavra de Deus. Porque a liberdade sem a palavra de Deus
é libertinagem. Então eu quero pedir a Mica, minha filha, Micaela, graças a Deus, também uma das colunas da VID, não é porque é minha filha não, mas é uma menina porreta, é uma missionária de fato, ama e conhece a palavra de Deus muito, como poucas pessoas da idade dela eu conheço. Então a Micaela vai orar pela liberdade e pela palavra de Deus na nossa vida que produza liberdade. Então, Miquinha, por favor, meu amor, vamos Bom orar com você. dia, Tudo bem, vamos lá. amém. Senhor, muito obrigada, porque a sua palavra, ela é direcionamento para nós, a sua palavra é luz, é lâmpada, e eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos presenteou com a sua palavra, Obrigado. e é a revelação de quem o Senhor é e dos seus propósitos para nós, e eu sou muito grata a Ti, Senhor, porque a sua revelação é real através da palavra. E Oh, existe Senhor. liberdade, Senhor, em buscar a palavra, em meditarmos na palavra. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é esse Deus de liberdade. O Senhor não é um Deus de prisão, de cadeias e de legalismo, Senhor. Mas os seus Isso. mandamentos são vida para nós. Os seus mandamentos, os seus decretos, quando a gente segue, quando a gente caminha, Senhor, neles, existe liberdade, existe vida nisso, Senhor. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a ver isso como igreja, como povo do Senhor, que a gente não enxergue a lei do Senhor como algo ditatorial, Senhor, como algo que nos aprisiona, Senhor, mas muito pelo contrário, como a sua palavra, que a gente veja a lei do Senhor como algo que restaura a nossa alma, Senhor, que revigora a nossa vida, Senhor, como, Isso. como doçura, Senhor, para os nossos lábios. E eu Oh, te Senhor. agradeço, Senhor, porque o Senhor nos revela dia após dia, quando a gente busca, a gente encontra. E eu peço, é isso que eu peço nessa manhã, Senhor, que o Senhor nos ajude, Deus, a buscar a sua palavra, a buscar a revelação no Senhor, através da palavra, e assim encontrarmos liberdade, Senhor, a verdadeira liberdade que Isso. nos conduz à vida, que nos conduz à alegria, à paz do seu Espírito, Senhor. Esse é o meu desejo para essa igreja e para a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Essa liberdade que encontramos somente no Senhor e através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Mica. Amém. Amém. Nos quadradinhos que eu tenho aqui, eu estou vendo uma Fernanda. É a Fernanda do Leandro? É sim, pastor. Bom dia. Tudo bom, Fernanda? Estou bem, graças a Deus, o senhor. Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você pode orar com tranquilidade ou você está no hotel já? Eu estou no caminho, pastor. Ah, você está dirigindo? Eu já estou no caminho, estou indo pro hotel. Não Tudo consigo bem. orar com tranquilidade, não, hein? Uma oraçãozinha mais rápida. Tá. Então, eu vou deixar para outro dia que você estiver parada, tá? Tá bom então, pastor. Obrigada pela oportunidade. Tá ótimo. Ô, Diana, minha filha, filha do Cirlei, que é minha filha também. Você tá por aí, né? Tá no quadradinho aqui. Tô sim, Tudo bem, Diana? tudo bem. Ótimo. Você que é uma pessoa livre também, pela sua postura, né? E a sua profissão até te ajuda a ser mais livre, porque você é circense, né? Uma missionária circense, expressa muita liberdade, né? No circo e tal. Então eu quero que você ore, Diana, para que Deus nos ajude a sermos pessoas livres dentro daquilo que o Espírito Santo soprar em nós, que não tenhamos ou não sejamos cheios de coisas como os pentecostais são, né? Tipo assim, tem que usar vestido tal, tem que
fazer assim, tem que maquiagem é assim, etc. Essas coisas de regras, né, que você bem sabe que no circo tem que ser bem lindo. Então, nessa comparação, peça ao Espírito Santo para nos ajudar a nos policiarmos a nós mesmos e termos o Espírito de Jesus, de Paulo, sermos livres na palavra de Deus e não cairmos no pecado dos Gálatas, tá bom? Tá bom. Por favor. Senhor, a tua palavra fala que a tua verdade nos liberta. Conhecer a tua palavra nos liberta. E a verdade e a palavra é o próprio Cristo. Então, em nome de Jesus, ó Pai, dentro dessa oração eu quero te pedir mais conhecimento da sua Oh, sim. pessoa. Porque Obrigado, dessa Senhor. forma nós seremos verdadeiramente livres, Senhor. É isso mesmo. Caminhando segundo a forma como o Senhor caminhou aqui. Senhor, a primeira Isso, coisa que eu te peço é que o Senhor livra-nos de nós mesmos, Senhor, dos nossos isso, medos, isso dos mesmo. nossos, do nosso Ai, orgulho, meu do nosso, enfim, livra-nos de nós mesmos, Senhor, dos nossos pecados. Deus. Que dessa forma, Pai, possamos andar, Senhor, sem amarras, ó Pai, possamos fazer a tua Isso. obra, Glória. fazer a tua vontade, Senhor, de forma livre, Senhor, sem nos Uhum. preocuparmos com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai dizer, com Isso. com o que nós mesmos estamos pensando sobre nós mesmos, Senhor, mas que realmente possamos ser livres também, Senhor, livres da nossa vontade, do nosso querer para cumprir, ó Pai, a sua vontade, Senhor. Então, a minha Uhum. oração é essa, Senhor, que se a gente conhecer a tua palavra, se a gente conhecer o Senhor, nós realmente vamos conhecer a verdadeira liberdade, Senhor. Que nós Uhum. possamos andar nesse caminho, que possamos andar na sua palavra, que possamos, ó Pai, de tal forma conhecer o seu desejo, a sua vontade, que nada, Senhor, nada vai nos impedir de fazer isso. Aham, Em nome de aham. Jesus, Senhor, coloca no nosso coração cada dia mais o desejo do conhecimento da Sua Uhum. palavra para que nós possamos ser verdadeiramente livres, Senhor. Essa é a minha oração. Uhum. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Alan, Opa! a Diana foi aprovada para cursar o doutorado em circo aqui na UF. Opa! Que beleza, uai. Eu não sabia, não. Foi Foi. agora, Diana? Por agora? Foi agora em dezembro, finalzinho de dezembro. Você tem que falar esses tempos à igreja, uai. Fica caladinha aí. Já não adivinha, não, né? A gente não é filho de cigano, não. A gente é filho de Jesus. Então fala para nós, Diana. Parabéns, Oi, Diana. Fala pro Parabéns. Saulinho colocar a boca no trombone lá na igreja, que a gente agradecer, né? Amém. Ô, Saulo, é interessante, Saulo, que eu estava pensando exatamente em você. Eu quero repetir isso que eu falei no início. Eu não estou escolhendo pessoas que já oram, não. É aquilo que vem no meu coração e eu, olhando nos quadradinhos, eu estou assim vendo um perfil que cabe na oração que Deus, o Espírito está falando comigo aqui. E você é essa pessoa que eu fui passando aqui, aí o Espírito soprou assim, é o Saulo, entendeu? Sabe qual que é a oração agora, Saulo? Sim. É porque você é um homem muito prudente, você, até para falar, você fica assim, meio com vergonha. Você fala assim: olha, não é que eu sei, não, ou não é que eu estou julgando, não, ou não é que Fulano. Quer dizer, você é um cara muito temente nessa área, você é um cara assim que tenta não ferir, né, de todo lado. É diferente de mim, né, que vai desbocado, igual o bonde, assim, eu, assim, que já vai falando de qualquer coisa. Aí peca muito. Ô Saulo, eu queria que você orasse para que nós tivéssemos no nosso coração o coração de Jesus, que sabia ter discernimento, assim, antes de dar um veredito, né? De, por exemplo, tem gente que toma cerveja, tem gente que não toma cerveja. Aí o que não toma, julga o que toma. E o que toma,
despreza o que não toma. Essas coisas que Paulo escreveu em Romanos, né? Isso é muito fácil de acontecer na nossa vida. E você é um cara assim que está aí, etc., na sua. E assim, é um exemplo muito bom dentro da nossa igreja, a sua vida nessa área. Então, ore para que nós não julguemos o outro naquilo que nós já aprovamos, porque a palavra de Deus, em Romanos, diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que não se condena naquilo que aprova. Rapaz, esse texto aí é bravo. Aprendi há muitos anos atrás, né? Então, por favor, ore para que nós não sejamos como os Gálatas, que queiramos que os outros não comam aquilo que a gente não come, etc, etc, etc. Vamos lá. Sim, pastor. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Obrigado por essa manhã linda, esse sol maravilhoso. obrigado. Cada dia o Senhor renova nossas forças. Cada manhã o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Que o Senhor é o nosso Pai, que está no céu. O Senhor é Obrigado. santo. Santificado é o teu nome. O Senhor é santo, tanto na terra como Obrigado. no céu. O Senhor é o Muito nosso obrigado. Deus. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado por esta igreja. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. E a nossa oração agora, Senhor, é porque o Senhor nos dê discernimento das coisas que nós precisamos fazer. O Senhor nos dê sabedoria e discernimento e com Isso. amor no coração, para que nós possamos, Senhor, ser um corpo forte, um corpo que cada um ame o outro, cada um ame o outro sem reservas, Amém, cada Senhor. um tem o seu caminho, mas juntos nós te adoramos, nós te louvamos, juntos nós lemos a Bíblia, juntos nós estudamos, Senhor, e juntos nós queremos chegar até o céu, nós queremos estar com o Senhor em breve. Por isso, Senhor, nos orienta, Senhor, nos capacite para que a nossa vida possa ser exemplo, a nossa vida possa ser, a nossa geração possa fazer a diferença, a nossa igreja possa fazer a diferença em amor e em sabedoria, em ficar acusando o irmão, mostrando Isso. as falhas do irmão, mas que nós possamos viver aquilo que é correto, aquilo que é sábio, e que, acima de tudo, Senhor, nós possamos amar aqueles que estão caminhando conosco, e amar que nosso corpo possa ser um corpo forte, sem mesquinharia, sem reservas, sem picuinhas. Por isso, Isso. Senhor, nós oramos nesta manhã, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para as coisas da Bíblia, as coisas que o Senhor deixou escrito para nós. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Saulo. Glória a Deus. São 7h29. Então, no máximo em 2 minutos agora, eu quero pedir a alguém que teve uma experiência essa semana com uma doença, né? Mas que, graças a Deus, o Senhor Deus deu o livramento e já está em recuperação, que é a Kátia, né? Porque a Rebeca, filha da Kátia do Prego, fez uma cirurgia terça-feira. Aí eu fui tomar um cafezinho com ela e com a família na quinta de manhã, lá na reunião de oração. Então, Kátia, você está por aí. Eu vi o quadradinho aqui. Você está aí? Bom dia, estou aqui, pastor. Tudo bem. Rebeca está melhor? Tá bem, graças a Deus, pastor. Está Graças recuperando. a Deus. Amém. Então, nessa experiência que Deus te deu, porque uma mãe, né, quando o filho opera, quando tem uma doença, algum trem assim na família, a mãe se preocupa muito. Então, dessa sua experiência, pede ao Jesus para tocar em todas as famílias e curar muita gente, por favor. Amém. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por essa manhã.
pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá aqui como família, Pai de Cristo, Pai, estar reunidos aqui, Pai, para buscar o Senhor, Pai, para aprender mais do Senhor, Pai, que é manso, humilde de coração, e nós te louvamos por isso, Pai. Eu quero te apresentar, Senhor, Obrigado. toda a família, Senhor, que está passando por esse processo de enfermidade, Senhor, com um ente querido, com alguém que ama Jesus, nós, ó Pai, queremos apresentar, Senhor, cada Isso. enfermo, Jesus, e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor coloque das tuas mãos, ó Pai. Senhor, trazendo, Senhor, esperança, trazendo cura, trazendo restauração, Jesus, como bom Amém. de hora, Senhor, se for para a vida, amém, se for para a morte, amém também, porque o Senhor é o dono da vida, Pai. E nós Isso. te louvamos, ó Pai, nessa manhã, Pai, porque Isso. sabemos, ó Pai, que nada sai do seu controle, Jesus. Uhum. Tudo está no teu controle, Pai. Mas, ó Pai, nessa manhã nós nos achegamos, Pai, ao trono da tua graça, Jesus, para clamar por essas pessoas, ó Pai, pelo teu socorro, pela tua providência, Pai, pelo acalmar do coração, da mente, Pai, e o descansar todas as coisas no Senhor. Te louvo, Senhor, como o pastor Alan falou, nessa semana passamos, ó Pai, por uma cirurgia com a Rebeca, o Senhor guardou ela, Pai, o Senhor foi com ela naquele hospital, guardou, livrou, abençoou, Pai, nós te louvamos por isso, Pai. E cada família também seja grata, Pai, para aquilo que o Senhor tem feito, Pai, de bondade e misericórdia, Pai, por cada um de nós. E eu te louvo, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Kátia. Muito Amém. obrigado, Kátia. Lembrem-se sempre que as nossas orações só passam do teto, como diz o Frank, se forem em nome de Jesus. Um amém simplesmente é só reza, entendeu? Porque amém é concordância, ou assim seja, como diz o espírita, né? Qualquer um dos dois serve, não tem problema não. Assim seja ou amém, né? E uma coisa muito boa que a gente aprendeu com o bonde aqui, na reunião de oração, isso é novo para nós já há algum tempo, né? É que o bonde sempre ora e a gente aprendeu isso, né? E a Kátia repetiu isso para a gente orar por cura na terra ou para o céu, né, bonde? É uma benção. A gente vai aprendendo muita coisa aqui na reunião de oração, né, irmãos? Muita coisa boa. Então, quero lhes lembrar que os livros podem ser estudados com os pastores durante a semana. Você pode repetir depois no YouTube e anotar e ter assim, ó, sermõezinhos pequenininhos que você pode desenvolver quando você for pregar, convidado ou num grupo. Você tem palavra abundante. Você tem uma vasta lista de livros, de capítulos e de assuntos aí. Nós estamos alimentando vocês assim para valer, né? Com muita comida farta, boa e diferenciada, né? Graças a Deus. Saulinho pôs isso aí para nós, foi uma bênção para todos nós. Para mim tem sido bênção isso, e nessa segunda reunião é uma bênção. Então, hoje eu quero ler um iniciozinho aqui. Eu dei uma introduzida sobre lei, graça, etc., lá no primeiro ato, né, de sábado passado. Falei que os Gálatas estão ali hoje na Turquia, que a Turquia hoje é uma nação, em termos de porcentagem, a maior nação muçulmana do mundo, em termos de porcentagem para valer. É a Turquia, né? E que era a Galácia, e que hoje está daquele jeito porque desobedeceram e penderam para o lado da lei, que é um falso evangelho, que a gente tem muito aqui no Brasil, né? É claro que eles tinham a essência, Jesus, etc., mas se desviaram nessa área da graça, né? Como os pentecostais, a congregação cristã do Brasil, e até a igreja tradicional que fica ali naquelas regrinhas pensando que isso agrada a Deus. E ele começa a carta dizendo assim: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Para ele falar do assunto que ele vai falar, ele tinha que começar assim: olha, o que eu estou escrevendo para vocês é o Paulo, que é apóstolo. Vamos lembrar aqui no Brasil, então,
A propósito disso, né, eu sugiro também um outro livro, Pergunta o Marquinhos Teólogo, que ele tem as informações bem detalhadas. Escreve o Marquinhos Pastor Teólogo aí, que é um livro bem fresquinho, de 2 anos no máximo atrás, eu creio, né? Do Augustus Nicodemos, sobre apostolado. É maravilhoso, é aquilo lá que eu creio, não é? Eu não creio em apóstolos hoje. Alguns eu sei que são, assim, do tipo de apóstolos, mas nesse sentido aqui, é só aqueles mesmos, né? Quer ver? Vamos lembrar aqui no Brasil. Vamos lá. Apóstolo Valdomiro. Apóstolo Valdomiro. Imagina o Valdomiro Chapelão. Apóstolo. Apóstolo é aquele da Renascer em Cristo. Hernandes, parece, um trem assim. Eu já viajei com esse cara, com esse apóstolo. Eu já estive lá na Coreia com ele. Depois você me pergunta pessoalmente. Aí eu te falo sobre ele. Ele e a bispa lá, a Sônia, é Sônia Hernandes, né? É o apóstolo Hernandes, Sônia Hernandes. Aquela que compôs aquela linda música boa, bíblica. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Lá, 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 lá. Linda música, e muito bíblica. Ela acertou na música, mas eles erram no ministério. Apóstolo Hernandes, apóstolo o Chapelão, apóstolo Renê Terranova. Esse cara trouxe bagunça para o Brasil, lá da Colômbia. O apóstolo Renê Terranova, que se denominou um dos primeiros apóstolos, né? Anésio Etioca, que já morreu, falou, é mesmo, o Renê, esse povo tudo junto aí, tudo apóstolo. Eles se denominam apóstolos. Aí o que Paulo fala assim? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Ou seja, ele é apóstolo porque Jesus Cristo apareceu para ele e falou que ele é apóstolo. Se Jesus Cristo me tocou ontem aqui nas costas, eu de joelhos aqui, berrando, aí eu vou virar apóstolo? Não. Tem apóstolo aqui em Uberlândia, tem para todo lado que você quiser, tem para todo gosto. E muito crente que é desavisado, ignorante, não lê, não busca direito de se informar, não pergunta, vai engolindo essas abobrices. E esses apóstolos que eu citei aqui, os 3, trouxeram problemas para o Brasil já, problemas para a nação. Que apóstolo é esse? Quando que Paulo trouxe problemas? Nunca, como Elias, né? Acabe, quando encontrou com Elias, falou assim: Ah, és tu o perturbador de Israel? Aí o Elias fala assim: o Elias, que era um apóstolo, que era um profeta de Deus em Samaria, em Israel, ele falou assim: Eu? Perturbador de você, você é sua esposa, Jezabel. O cara tem coragem, o cara é apóstolo. Então, Paulo tinha coragem, entendeu? Não gostava de dinheiro, não ficava vivendo em luxo, pelo contrário, passou muito mais perrengue do que qualquer pastorzinho como eu. Sou nada, eu sou pastorzinho, Alain, desse tamanhozinho, pastorzinho do vermezinho, o menor de todos eles. Então, irmão, apóstolo é só aquele que é da parte de Deus, não de homem algum, mas por Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha que poder que Paulo tinha. O poder do apóstolo é um poder dado por aquele que ressuscitou. Se eu fosse citar, só para a gente encerrar aqui, um apóstolo que eu considero que é um fundador de igrejas, que supervisiona igrejas, que está assim cuidando de igrejas, alguns poderia citar que são apóstolos assim no sentido prático da coisa,
É o Paulo Júnior. O Paulo Júnior, que é do Sal da Terra. Ele fundou o Sal da Terra e olha o que Deus fez com ele. Olha, o Sal da Terra está no mundo inteiro praticamente. É uma função da Igreja Sal da Terra, uma igreja missionária evangelística. E o Paulo dá palavras de apóstolo quando ele vai nas igrejas. Mas eu conheço o Paulo pessoalmente, é humilde, é simples, não gosta de dinheiro. A primeira pessoa que me deu uma semente, que eu comecei a entender semente de dinheiro, sabe quem foi? Foi o Paulo Júnior, num hotel onde eu fiquei com ele no mesmo quarto, indo para a Escócia, em 1994, mais ou menos. Eu fui com ele para a Escócia. Ele pegou $100 lá no quarto, eu e ele sozinhos, de joelhos, ajoelhando, orando. Eu falei, Alan, toma uma semente aqui para a sua vida missionária. Eu não entendi. Toma uma semente? O que é isso? Aí ele me explicou. Aí de lá para cá está acontecendo tudo isso aqui que vocês estão vendo hoje. E na vide, entendeu? Foi o Paulo Júnior. Se eu fosse considerar alguém como apóstolo, assim, que não se denomina, é o Júnior. Eu chamei de Júnior. Ô Júnior! Ô Junão! Ô Júnior! Pronto, ele atende, ri, come, a boca fica cheia de linguiça igual a minha. Não tem nada de frescura. Apóstolo não tem mais, irmão. Apóstolo é o Paulo e os outros que ficaram lá com Jesus. Um beijão para todo mundo. E se Deus quiser, até amanhã, no culto, na celebração juntos. Ficar em casa vendo YouTube ou dar para a família não adianta nada, é como o bom de ouro hoje. Um beijão para todo mundo. Eu amo vocês.